E se eu te dissesse que existe uma força dentro de você que os demais não conseguem ver, mas que o mundo espiritual reconhece com tremor? Pense nisso por um momento. Você já sentiu que quando orava, algo diferente acontecia? Que quando você intercedia por alguém, as correntes pareciam se soltar? Que quando você repreendia em nome de Jesus, havia um peso sobrenatural nas suas palavras que ia além de qualquer explicação humana? Se já sentiu isso, mesmo que uma única vez, preste atenção em cada palavra desse estudo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a maneira como você enxerga a si mesmo no reino de Deus. Vivemos em um tempo em que o mundo espiritual está mais ativo do que nunca. As forças das trevas se movem com urgência. Os ataques espirituais são reais, são constantes e são direcionados. Mas existe algo que o inimigo teme mais do que qualquer arma humana. Existe algo que faz o diabo recuar, que faz os demônios tremerem e que abre portais de cura, libertação e transformação, onde antes só havia prisão e escuridão. Esse algo é o dom de autoridade no mundo espiritual. E esse dom pode estar em você. Não estamos falando de um poder conquistado pelo esforço humano, não estamos falando de um título religioso, nem de anos de experiência eclesiástica. Estamos falando de uma unção concedida pelo próprio Deus, que repousa sobre certas pessoas e que se manifesta de maneiras que poucos conseguem identificar, que poucos ousam declarar e que poucos compreendem em sua profundidade. Nesse estudo, você vai descobrir os sinais concretos, bíblicos, profundos e transformadores de que você carrega esse dom. E ao final, você não sairá a mesma pessoa. Esse tema não surgiu por acaso. Nada que chega até você pelo mover do Espírito Santo é acidente. Se você está aqui nesse momento ouvindo essas palavras, é porque Deus tem algo específico para falar ao seu coração. Pode ser uma confirmação do que você já sente. Pode ser o despertar de algo que estava adormecido. Pode ser a resposta para perguntas que você carregava há anos, sem encontrar ninguém que soubesse responder. Seja qual for o caso, o Espírito Santo é fiel e ele vai falar. Ao longo desse estudo, vamos percorrer 8 sinais revelados nas Escrituras, cada um deles um espelho onde você poderá se reconhecer. Vamos falar de batalhas espirituais e de guerreiros que não sabiam que eram guerreiros. Vamos falar de pessoas comuns que carregavam poder extraordinário e só descobriram isso quando foram colocadas à prova. Vamos mergulhar nas histórias mais poderosas da Bíblia, conectá-las à sua vida, ao seu momento, às suas lutas, às suas vitórias silenciosas e às suas dores que ainda não cicatrizaram. Muitos de vocês que estão aqui agora não têm uma comunidade perto de si. Talvez não tenha uma igreja que cuide de você como deveria. Talvez esteja em um momento solitário da fé, onde as perguntas são maiores do que as respostas e o cansaço espiritual pesou mais do que deveria. Saiba que este canal existe exatamente para ser esse espaço de apoio, de edificação e de encontro com a palavra. Muitas pessoas aqui encontram nesse conteúdo o alimento espiritual que precisam para seguir em frente. E é por isso que peço que você participe desde o início. Antes de começarmos, quero que você escreva nos comentários agora mesmo a frase "Paz do Senhor". Essa é a nossa forma de nos reconhecermos como irmãos nessa comunidade, como soldados reunidos antes da batalha. Cada vez que você comenta isso, está declarando que está presente, que está pronto, que está com o coração aberto para o que Deus vai falar. E se esse conteúdo tem sido um sustento para a sua fé, clique em curtir e se inscreva no canal. Inscrever-se aqui não é apenas uma ação digital. É uma declaração de que você quer continuar crescendo, que você valoriza a palavra de Deus e que não quer perder nenhum estudo que o Senhor preparar. Agora,
Respire fundo. Abra seu coração. O estudo começa. A autoridade delegada por Jesus aos 70. Lucas, capítulo 10, versículos 18 e 19. Jesus disse a eles: Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. Eis que vos dei autoridade para pisardes sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos prejudicará. Essa cena é uma das mais poderosas em toda a narrativa do Novo Testamento. E é possível que você a tenha lido muitas vezes sem perceber o que está escondido nas entrelinhas. Jesus havia enviado 70 discípulos a campo. Não eram os 12 mais próximos, não eram os 3 do círculo íntimo. Eram 70 pessoas comuns, escolhidas e enviadas, que foram de cidade em cidade pregando o reino, curando enfermos e expulsando demônios. Quando voltaram, voltaram atônitos, com alegria indescritível no rosto. Disseram a Jesus: Senhor, até os demônios se nos sujeitam em teu nome. E Jesus respondeu com uma declaração que ecoa pelos séculos, que atravessa gerações e que chega até a sua vida hoje. Eu vi a Satanás cair do céu como um relâmpago. O que Jesus estava dizendo? Ele estava revelando que a autoridade espiritual que aquelas pessoas exerceram não era acidental, era estratégica. Cada vez que um nome é pronunciado em fé, cada vez que uma pessoa ungida pelo Espírito se levanta e repreende em autoridade, o céu reage, o inferno recua e Satanás perde território. Não metaforicamente, literalmente. E aqui está o primeiro sinal de que você pode ter o dom de autoridade no mundo espiritual. Quando você ora, quando você intercede, quando você declara a palavra, as coisas mudam. Não sempre de forma visível e imediata, mas mudam. Você já notou que quando você entra em oração por alguém, essa pessoa passa por uma virada inesperada? Que quando você declara uma palavra sobre uma situação impossível, de repente uma porta se abre onde não havia saída? Isso não é coincidência, isso é autoridade. A ciência moderna, especialmente a neuroteologia, estuda os efeitos da oração e da prática espiritual no cérebro humano e nos campos energéticos ao redor do corpo. Pesquisadores da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, documentaram que pessoas em estado de oração profunda apresentam alterações reais nas regiões do cérebro ligadas à percepção, à identidade e ao senso de presença. Mas o que a ciência começa a tocar com a ponta dos dedos, a Bíblia já declarava há milênios. Existe uma dimensão real, além do visível, onde o crente exerce influência direta. Jesus não disse, peçam e talvez aconteça. Ele disse, eu vos dei autoridade. A palavra grega usada aqui é exousia, que significa poder delegado, poder legal, poder de posição. É a mesma palavra usada quando o centurião romano disse a Jesus que entendia de autoridade porque vivia sob autoridade e exercia autoridade. O centurião sabia o que era uma ordem que precisava ser obedecida, e Jesus ficou maravilhado com ele. Você tem uma exousia dada por Cristo, não comprada, não merecida, não conquistada pelo esforço, delegada. Isso significa que quando você age em nome de Jesus, não age no poder da sua própria vida, mas no poder de quem te enviou. Um embaixador de um país poderoso não precisa de músculos próprios para que suas palavras sejam respeitadas. A autoridade por trás dele fala mais alto do que qualquer força pessoal. Você é esse embaixador. O primeiro sinal do dom de autoridade é este. Quando você fala no Espírito, as coisas obedecem. E se você já viveu isso, mesmo que não soubesse nomear, saiba que foi real. Saiba que foi Deus. E o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais esse entendimento. Elias e o fogo que desce do céu, 1 Reis, capítulo 18. O Monte Carmelo. Um homem sozinho contra 450 profetas de Baal.
Um altar de pedra remontado, um sacrifício preparado, um povo em silêncio e uma oração simples, direta, poderosa. E então o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício, as pedras e até a água ao redor. A história de Elias no Monte Carmelo é muito mais do que uma narrativa de milagre. É um mapa espiritual. É o retrato perfeito do segundo sinal de que você tem o dom de autoridade no mundo espiritual. Você não recua diante do impossível, porque em algum lugar dentro de você há uma convicção que não vem de você mesmo. Mas antes de entrar nas implicações dessa história para a sua vida, é preciso que você entenda o contexto completo. Israel havia se corrompido profundamente. O rei Acabe havia se casado com Jezabel, filha de um sacerdote pagão, e juntos transformaram o culto a Baal na religião oficial do reino. Os altares do Senhor foram destruídos. Os profetas de Deus foram perseguidos e mortos. A nação que havia saído do Egito com a mão de Deus, que havia cruzado o Jordão e conquistado a terra prometida, estava agora curvada diante de um ídolo de barro. Elias havia fugido. Havia escondido profetas de Deus em cavernas. Havia visto Israel mergulhar na idolatria, enquanto Acabe e Jezabel destroçavam tudo o que era sagrado. Humanamente falando, ele não tinha base para entrar em campo com aquela confiança. Os números estavam contra ele. A influência política estava contra ele. O cansaço espiritual pesava sobre ele, como pesou tantas vezes sobre você. E ainda assim, quando chegou a hora, ele não hesitou. Ele subiu o monte. Ele reparou o altar em ruínas. E ele orou com uma certeza que desafiava toda a lógica. Você já se viu em situações assim? Quando tudo ao seu redor dizia, desiste, e dentro de você havia uma voz que dizia não. Quando as circunstâncias eram 10 vezes maiores do que você, e mesmo assim você dobrou os joelhos e orou, como se a resposta fosse inevitável. Isso é autoridade. Não é arrogância. Não é ilusão. É a certeza de quem sabe com quem caminha. O fogo que desceu sobre o altar de Elias não era apenas um fenômeno atmosférico. Era a resposta do céu a um homem que estava em alinhamento com a vontade de Deus. A Bíblia diz que a oração eficaz do justo pode muito. A palavra traduzida como pode muito vem do grego energeo, da qual deriva a palavra energia. A oração de uma pessoa com dom de autoridade não é apenas uma conversa. É uma transferência de energia espiritual. É uma ação real em uma dimensão real. Há um segundo aspecto dessa história que raramente é explorado. Antes de orar, Elias reparou o altar. Ele juntou as pedras espalhadas, reorganizou o que havia sido destruído. Isso nos diz algo profundo sobre quem tem dom de autoridade. Essa pessoa, antes de clamar ao céu, é capaz de identificar o que está quebrado ao redor e de agir para restaurar a ordem espiritual. Ela não espera que tudo esteja perfeito para orar. Ela ora no meio do caos e traz a ordem que faltava. Se você é uma pessoa que intuitivamente percebe quando algo está espiritualmente errado num ambiente, numa família, numa situação, e sente uma urgência interior de interceder, de declarar, de agir espiritualmente, esse é um sinal claro. A pessoa com dom de autoridade age como um sensor espiritual. Ela percebe o que outros não percebem, sente o que outros não sentem. E quando ela age em fé, o fogo desce. Elias não ficou famoso por ser perfeito, ficou famoso por ser disponível. E disponibilidade é o combustível que o Espírito Santo usa para acender o fogo da autoridade em uma vida. Mas se Elias nos mostra a autoridade que age no confronto direto, o próximo sinal nos leva a um tipo diferente de autoridade. Uma autoridade que não grita, que não faz barulho, que não tem público.
Uma autoridade construída no silêncio, na consistência invisível, no dia a dia da fidelidade que ninguém vê, mas que o céu registra com precisão. Daniel na cova dos leões e o poder da integridade. Daniel, capítulo 6. Um decreto real, uma lei que proibia qualquer oração a qualquer deus que não fosse o rei. E um homem que, mesmo sabendo que a janela estava aberta para que todos vissem, abriu a janela, dobrou os joelhos e orou 3 vezes ao dia como sempre havia feito. A história de Daniel na cova dos leões é, na sua essência, uma história sobre integridade como fundamento de autoridade. E este é o terceiro sinal de que você tem o dom de autoridade no mundo espiritual. Sua vida de oração não depende das circunstâncias. Você ora quando é conveniente e quando é perigoso. Você ora quando é celebrado e quando é perseguido. Você ora porque orar não é um hábito religioso para você. É respiração. Daniel não orou porque era heróico. Daniel orou porque era fiel. Há uma diferença fundamental entre essas duas coisas. O herói age no momento da adrenalina. O fiel age no momento da rotina, e é a fidelidade na rotina que constrói a autoridade espiritual que sustenta o milagre quando ele é necessário. Os leões não foram silenciados naquela noite por acidente. Foram silenciados porque Daniel havia cultivado, ao longo de décadas, um relacionamento tão real com Deus que o mundo espiritual reconhecia o peso desse homem. Existe uma lei espiritual que poucos entendem profundamente. A autoridade no mundo espiritual é proporcional à intimidade com Deus, não à intensidade do momento, à intimidade da trajetória. O soldado que treina todos os dias não precisa pensar no momento do combate. O músico que pratica sua escala diariamente não precisa hesitar no palco. E o crente que cultiva uma vida de oração e da palavra cotidianamente não precisa buscar autoridade no momento da batalha. Ela já está lá, construída, estabelecida, reconhecida pelo inimigo, antes mesmo de qualquer confronto direto. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que a consistência, repetida em pequenas doses diárias, é exponencialmente mais poderosa do que grandes esforços esporádicos. A ciência chama isso de composição de hábito. A Bíblia chama de fidelidade nas pequenas coisas. Jesus disse que quem é fiel no pouco também será posto sobre muito. Essa é uma lei que opera tanto no natural quanto no espiritual. Daniel não começou na cova dos leões. Daniel começou se recusando a comer a comida do rei quando ainda era um adolescente levado em cativeiro. Era uma decisão pequena, invisível, aparentemente sem consequência. Mas foi essa primeira decisão de integridade que construiu o fundamento sobre o qual toda a sua autoridade espiritual seria erguida ao longo de décadas. Se você sente que tem o dom de autoridade, pergunte a si mesmo: você mantém sua vida de oração mesmo quando ninguém está vendo? Você permanece fiel à palavra quando não há plateia? Você ora com a mesma intensidade na segunda-feira de manhã quando está sozinho do que no domingo durante um culto? Se a resposta for sim, você está construindo o tipo de autoridade que fecha a boca dos leões, que silencia acusadores e que faz o mundo espiritual recuar. Não no momento de crise, antes da crise. E se Daniel foi lançado na cova, mas não foi devorado, saiba, o que tentou destruir você não conseguiu. E não conseguiu, porque havia algo em você que o inimigo reconheceu antes mesmo que você reconhecesse em si mesmo. Daniel sobreviveu porque a sua integridade havia construído uma couraça espiritual que as garras dos leões não conseguiram perfurar. Mas o que acontece quando a autoridade não vem de uma vida de décadas de integridade? O que acontece quando quem a carrega é alguém que, do ponto de vista humano, não teria nenhum direito de pedir? Existe um encontro nos evangelhos que responde a essa pergunta com uma força que vai mudar a maneira como você enxerga a sua própria persistência em oração.
a mulher cirofenícia e a autoridade da fé persistente. Marcos capítulo 7. Uma mulher gentia, uma filha atormentada por espírito imundo. Uma barreira cultural, religiosa e social entre ela e Jesus. E uma fé que não recuou diante de nenhuma dessas barreiras. A história da mulher cirofenícia é perturbadora se lida de forma superficial. Jesus, a princípio, parece ignorá-la. Depois parece diminuí-la. Mas quem entende o idioma da autoridade espiritual, compreende que Jesus não estava rejeitando aquela mulher. Estava testando o peso de sua fé. Estava revelando para ela e para todos os que testemunhariam aquele encontro o que estava dentro dela. Quando Jesus disse que não era certo tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, aquela mulher não se ofendeu, não recuou e não foi embora. Ela respondeu: "Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos." Essa resposta é uma das mais extraordinárias de toda a Bíblia. Ela não contestou o que Jesus disse. Ela usou a própria metáfora de Jesus como argumento de fé. E Jesus se maravilhou. E a filha foi curada naquela mesma hora. O quarto sinal de que você tem o dom de autoridade no mundo espiritual é este. Você não desiste na oração. Você pode chorar, pode sangrar, pode ficar exausto, mas não para. Há uma tenacidade em você que ultrapassa a sua própria vontade. Uma persistência que não nasceu da teimosia humana, mas da convicção de que Deus é fiel e de que a resposta está a caminho. A neurociência descreve um fenômeno chamado grit, que é a combinação de paixão e perseverança em direção a um objetivo de longo prazo. Estudos conduzidos pela psicóloga Angela Duckworth demonstraram que o grit é um preditor mais confiável de sucesso do que o talento, a inteligência ou as circunstâncias externas. No campo espiritual, o equivalente do grit é a fé perseverante, é a oração que não desiste, é o crente que volta ao altar pelo 1000º dia consecutivo pedindo a mesma coisa. Não porque Deus não ouviu, mas porque sabe que a resposta já foi dada no espiritual e ainda aguarda manifestação no natural. Lucas, capítulo 18, traz a parábola da viúva importuna. Jesus a contou especificamente para mostrar que é necessário orar sempre e não esmorecer. A viúva não tinha influência, não tinha poder político, não tinha recursos, tinha apenas persistência, e pela sua persistência conseguiu justiça de um juiz injusto. Se uma viúva persistente comoveu um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens, o que a oração persistente de um filho de Deus não fará diante do Pai que ama cada um dos seus com amor eterno? A mulher cirofenícia não tinha nome registrado na Escritura. Era uma desconhecida, era uma estrangeira, era, do ponto de vista religioso da época, uma pessoa sem acesso. Mas ela tinha fé, e a fé, quando é genuína, quando é viva, quando é persistente, rompe toda a barreira de cultura, de religião, de tradição e de aparência. A fé persistente é, em si mesma, uma forma de autoridade, porque ela declara na prática que você acredita mais no caráter de Deus do que no peso das circunstâncias. Se você já chorou na oração, mas não parou de orar, se já duvidou, mas voltou ao altar, se já sentiu que Deus estava em silêncio, mas continuou clamando, esse choro, essa volta, esse clamor, são sinais de uma autoridade que você ainda está aprendendo a reconhecer. Há momentos, porém, em que a autoridade espiritual não é testada pela resistência de fora, mas moldada pela dor de dentro. Há períodos na vida de certas pessoas ungidas em que o caminho parece interrompido, a visão parece morta e o silêncio de Deus parece confirmar que o sonho foi apenas ilusão. Nesses momentos, quem não tem autoridade abandona. Quem tem, continua.
E o que acontece depois transforma não apenas a sua vida, mas a história de um povo inteiro. José do Egito e a autoridade que nasce no cárcere. Gênesis capítulos 37 ao 41. Um jovem sonhador, uma cova fria, escravidão, prisão injusta, anos de silêncio de Deus. E então, em um único dia, a virada mais dramática da Bíblia, do cárcere ao trono. A história de José é o retrato mais completo de um princípio espiritual que poucos entendem porque exige maturidade para aceitar. A maior autoridade espiritual é forjada no sofrimento injusto. E este é o quinto sinal de que você tem o dom de autoridade no mundo espiritual. Você passou ou está passando por um período de trevas, de espera, de abandono aparente, e mesmo assim não abandonou Deus. José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Foi esquecido pelo copeiro que prometeu falar por ele. E em cada um desses momentos, a Bíblia registra a mesma frase desconcertante: o Senhor era com José. Não diz que José estava feliz. Não diz que José compreendia o que estava acontecendo. Diz que Deus estava com ele, em silêncio, mas presente, na escuridão, mas real. O que aconteceu durante aqueles anos de cárcere não foi apenas sofrimento, foi formação. A autoridade que José exerceria sobre o Egito, sobre as nações vizinhas e sobre o próprio contexto histórico que garantiria a sobrevivência do povo de Israel. Essa autoridade não poderia ter sido exercida por um jovem arrogante de 17 anos que mostrava sua túnica de muitas cores aos irmãos. Precisava ser exercida por um homem que havia aprendido, no nível mais profundo da alma, que a única autoridade que não falha é a que vem de Deus, não dos títulos, não das túnicas e não dos sonhos não testados. Existe um princípio na física chamado de pressão de transformação, onde certos materiais apenas adquirem suas propriedades mais valiosas quando submetidos a pressões extremas. O diamante é carbono submetido a pressão e temperatura inimagináveis. O ouro é refinado no fogo, não há atalho. E a autoridade espiritual profunda também é assim. Ela não cresce em prosperidade fácil. Ela é forjada na espera longa, na injustiça suportada, no silêncio de Deus, que não é ausência, mas purificação. Se você passou por traição, por perda injusta, por anos de oração sem resposta visível, por dores que não mereceu, e mesmo assim permaneceu fiel, saiba que esse percurso não foi acidente, foi preparação. O trono que você vai ocupar, seja na sua família, na sua comunidade, na sua área de atuação, esse trono só pode ser exercido com sabedoria por quem passou pelo cárcere. Porque quem nunca esteve no fundo não entende a profundidade da misericórdia de Deus. E quem não entende essa misericórdia não pode exercer autoridade com compaixão. José, ao finalmente se revelar para seus irmãos, não disse: "Eu sou o rei. Estão vendo o que acontece com quem me prejudica?" Disse: "Não se entristeçais, nem vos ireis por me haverdes vendido aqui. Porque Deus me enviou antes de vós para preservar a vida." Essa é a marca de uma autoridade genuína. Ela não usa o poder para vingar, mas para restaurar. Se você tem esse instinto dentro de você, o instinto de restaurar onde outros destruíram, de elevar onde outros rebaixaram, de perdoar onde outros acusam, preste atenção. Isso é autoridade. Autoridade que nasceu no cárcere, mas que pertence ao trono. Estevão, o primeiro mártir, e a visão que só o Espírito revela. Atos, capítulos 6 e 7. Um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um discurso que percorreu toda a história de Israel. Um momento de lapidação e uma visão que abriu os céus. Estevão não era apóstolo, não estava entre os 12. Era um dos 7 escolhidos para cuidar da distribuição de alimentos às viúvas. Era um servidor.
um diácono. E ainda assim, a Bíblia diz que ele fazia grandes maravilhas e sinais entre o povo. Era cheio de graça e poder. E quando seus adversários se levantaram para debater com ele, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual falava. O sexto sinal de que você tem o dom de autoridade no mundo espiritual é este: você enxerga o que outros não enxergam. Não com os olhos físicos necessariamente, mas com uma percepção espiritual que é aguçada, que discerne o que está oculto, que identifica o que está por trás do que é visível. No momento mais extremo de sua vida, quando as pedras já estavam caindo sobre ele, Estevão olhou para o céu e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Todos ao redor viam apenas o caos, a violência e a morte. Estevão via o trono. No mesmo ambiente, no mesmo momento, enquanto uns viam o inferno se manifestando, ele via a glória de Deus. Isso não era uma alucinação de quem estava em agonia. Era discernimento espiritual na sua forma mais elevada. A física quântica nos ensina que a realidade que percebemos com nossos sentidos físicos é apenas uma fração do que realmente existe. O espectro visível da luz representa uma porcentagem mínima de toda a radiação eletromagnética que existe no universo. Existem frequências além do que o olho humano pode captar. O crente que tem dom de autoridade espiritual opera em frequências que a maioria não percebe. Ele vê portais, identifica principados, percebe quando um ambiente está carregado espiritualmente, sente quando há presença do Espírito e quando há ausência. Essa percepção não é loucura, é unção. Se você frequentemente percebe algo que não consegue explicar em determinados lugares ou situações, se sente um peso espiritual que você sabe não ser seu, se acorda às 3 da manhã com um clamor de intercessão que não veio de sua mente consciente, se entra em um ambiente e imediatamente percebe que algo não está bem espiritualmente, esses são sinais de discernimento. E discernimento é uma das manifestações mais poderosas da autoridade espiritual. Estevão morreu, mas morreu vendo o que nenhum de seus algozes podia ver. E sua morte plantou uma semente. Entre os que guardavam as roupas dos que apedrejavam estava um jovem chamado Saulo de Tarso, que logo depois encontraria Jesus no caminho de Damasco e se tornaria Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento. A autoridade de Estevão não terminou com sua morte. Ela ecoou. Ela se multiplicou. A autoridade espiritual genuína nunca é desperdiçada. Ela sempre gera fruto, mesmo quando o portador não está mais presente para ver. Seu discernimento tem um propósito, sua percepção tem uma missão, e o Espírito que abre seus olhos está te preparando para algo maior do que você imagina. Mas existe ainda outro sinal, tão poderoso quanto o discernimento, que se manifesta de uma forma diferente. Um sinal que não vem da percepção mística, mas de uma compreensão estrutural do reino de Deus. Uma inteligência espiritual que permite que certas pessoas entendam como a autoridade funciona com uma clareza que surpreende até o próprio Jesus. O centurião romano e a autoridade reconhecida por Jesus. Mateus, capítulo 8. Um oficial romano, um servo paralítico, uma caminhada em direção a Jesus e uma declaração de fé que fez o Filho de Deus se maravilhar. O centurião era um homem de guerra, comandava 100 soldados romanos. Era parte do sistema que oprimia o povo judeu. Era, do ponto de vista religioso da época, o oposto de tudo o que se esperava que se aproximasse de um rabino judeu. E ainda assim, quando seu servo adoeceu, ele foi a Jesus.
E quando Jesus disse que ia até sua casa, o centurião respondeu com uma das declarações mais surpreendentes dos evangelhos: Senhor, não sou digno de que entre sob o meu teto, mas apenas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ele explicou: porque eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Jesus ouviu isso e ficou maravilhado. E disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O sétimo sinal de que você tem o dom de autoridade no mundo espiritual é este: você compreende, no nível mais profundo, o princípio de autoridade delegada. Você não age pela sua própria força. Você age pelo nome que está acima de todo nome. E essa compreensão te torna capaz de falar com autoridade, não porque você é grande, mas porque aquele que te enviou é grande. O centurião não foi a Jesus porque era religioso. Foi porque precisava. E no caminho, algo aconteceu que raramente acontece. Ele compreendeu a estrutura de autoridade do reino de Deus sem nunca ter lido a Torá inteira, sem nunca ter estudado teologia. Compreendeu por intuição espiritual, por percepção, por uma sensibilidade que só pode ser descrita como unção. Existem pessoas que, mesmo sem formação teológica extensa, sem histórico de longa vida cristã, operam com uma autoridade espiritual impressionante. E há pessoas com décadas de ministério que parecem falar ao vento quando oram ou declaram. A diferença não está no currículo, está na compreensão, na rendição, na consciência de que você não é a fonte, apenas o canal, e que o canal não precisa ser bonito, apenas aberto. A palavra grega usada para maravilhar nessa passagem é taumazo. Jesus se taumazou. Ficou atônito, ficou impressionado. O Filho de Deus, que conhecia o coração de todos os homens, que via os pensamentos antes de serem formados, que havia estado na eternidade antes da criação, ficou impressionado com a fé de um soldado romano. Isso nos diz que a fé genuína ainda tem o poder de surpreender o próprio Deus. Se você, quando ora, não ora pedindo que Deus faça um favor, mas declara com a certeza de quem conhece aquele em cujo nome fala. Se quando você ora por alguém, há uma expectativa real de que a resposta já foi enviada, se você acredita que a palavra de Deus tem poder em si mesma e que basta ser declarada em fé, você está operando no mesmo nível de entendimento do centurião. E Jesus ainda se maravilha com esse tipo de fé, ainda hoje. Agora, no momento em que você ouve essas palavras, cada um dos sinais que percorremos até aqui descreve uma faceta da autoridade espiritual. A autoridade que age, que persiste, que se forma no sofrimento, que percebe o invisível, que compreende a estrutura do reino. Mas o último sinal é diferente de todos os outros. É o mais dramático, o mais sobrenatural e, ao mesmo tempo, o mais acessível a qualquer pessoa que esteja verdadeiramente alinhada com o propósito de Deus. Porque ele acontece no momento exato em que tudo parece estar terminando. E é nesse momento que a voz ungida faz o impossível obedecer. Josué e a autoridade que para o sol, Josué, capítulo 10. Uma batalha, um pedido impossível. E um homem que declarou ao sol e à lua que ficassem parados, e ficaram. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol parou. E a lua ficou parada. E não houve dia como aquele, antes nem depois, em que o Senhor atendeu à voz de um homem. O oitavo e último sinal de que você tem o dom de autoridade no mundo espiritual é o mais radical de todos. Em momentos decisivos, você já sentiu que as suas palavras carregam um peso que não é humano. Não estamos falando de arrogância, de julgamento ou de dominação.
Estamos falando de declarações feitas no calor da batalha espiritual, palavras nascidas do Espírito, pronunciadas com uma convicção que surpreende até a você mesmo. Josué não parou o sol porque era teologicamente capaz de explicar como isso funcionava. Parou o sol porque a batalha exigia mais tempo e a vitória do povo de Deus dependia daquele momento. Era uma necessidade que estava alinhada com o propósito de Deus. E quando a necessidade humana encontra o propósito divino e uma pessoa de autoridade abre a boca em fé, o sobrenatural obedece. A astronomia moderna nos diz que o Sol não se move ao redor da Terra, que nós nos movemos. Para que o fenômeno descrito em Josué 10 acontecesse da forma como foi narrado, estaria envolvida uma intervenção nos sistemas gravitacionais e rotacionais que a física conhecida não consegue descrever. Os céticos usam isso como argumento contra a veracidade do texto, mas o crente com dom de autoridade usa isso como combustível de fé. Porque se Deus criou as leis da física, Deus pode suspendê-las quando a missão exige. E Ele já fez isso, por causa da voz de um homem. Existe em sua vida alguma batalha de Gibeão? Uma situação que parece estar se encerrando antes da vitória? Uma situação onde o sol está se pondo? Onde o tempo parece insuficiente? Onde as forças parecem acabando antes do fim? A autoridade que Josué exerceu não nasceu naquele dia. Nasceu nos anos em que serviu a Moisés antes de receber a liderança. Nasceu nos 40 anos de deserto que testemunhou. Nasceu na obediência a Deus, quando os outros espias trouxeram um relatório de medo. E somente ele e Caleb trouxeram um relatório de fé. A autoridade que para o sol é construída na fidelidade que não vê o sol. Nos momentos de escuridão, nos anos de espera, nas obediências silenciosas que ninguém aplaudiu. E quando o momento certo chega, quando o céu abre e a palavra é necessária, ela brota de dentro com um peso que o próprio portador não esperava. Se você já orou por algo impossível e aconteceu, se já declarou sobre uma vida em frangalhos e ela foi restaurada, se já entrou em um ambiente pesado e sentiu que sua presença mudou algo na atmosfera espiritual, se já acordou com uma palavra de Deus tão clara que precisou escrever imediatamente, esses são os sinais. O sol parou. Por causa de uma voz humana ungida por Deus. E Deus ainda hoje procura bocas dispostas, corações alinhados e vidas consagradas para repetir esse milagre nas batalhas da sua geração. Você pode ser essa voz. Talvez já seja. Você chegou até aqui. E isso não é pouca coisa. Em um tempo em que a atenção humana é disputada por 1000 estímulos simultâneos, em que o scroll infinito compete com a palavra de Deus, em que o raso vence o profundo na maioria dos feeds, você ficou, você ouviu, você permaneceu. Isso por si só já diz algo sobre quem você é. Isso diz que o Espírito de Deus está vivo dentro de você e que Ele te sustentou aqui porque havia algo nesse estudo que precisava chegar até você com precisão cirúrgica. Nem todos que começam chegam ao fim. Nem todos que clicam ficam, mas você ficou. E eu quero que você saiba que isso não foi acidente. O Espírito Santo te sustentou aqui porque havia algo nesse estudo que precisava chegar até você. Pode ter sido um sinal que você reconheceu em si mesmo. Pode ter sido uma confirmação de algo que já sentia, mas nunca tinha nome. Pode ter sido o início de um despertar que ainda está se formando dentro de você enquanto você processa cada palavra que ouviu. 8 sinais foram revelados ao longo desse estudo. A autoridade delegada por Jesus, que se manifesta quando você fala no Espírito e as coisas mudam. O fogo que desce quando você persiste em fé diante do impossível. A integridade da vida de oração que não depende de plateia. A persistência que não recua mesmo diante do silêncio de Deus. A autoridade forjada no cárcere, no sofrimento injusto, nas noites sem resposta.
o discernimento que enxerga o que a maioria não vê, a compreensão profunda da autoridade delegada que faz até Jesus se maravilhar, e a voz ungida que pode declarar no momento decisivo e ver o impossível obedecer. Se você se reconheceu em qualquer um desses sinais, escreva nos comentários agora mesmo a frase: "Eu fui escolhido para a batalha". Essa frase é a sua marca. É a prova de que você chegou até o fim. É a declaração de que você não é apenas espectador do mover de Deus, mas participante. Eu quero saber os nomes dos escolhidos que chegam até o fim das minhas narrações. Porque são essas pessoas, as que ficam, as que perseveram, as que buscam o profundo, que fazem a diferença no mundo espiritual. Se você ainda não está inscrito nesse canal, quero te convidar a fazer isso agora. Inscrever-se aqui não é apenas apertar um botão, é uma decisão de continuar sendo alimentado pela palavra. É uma declaração de que você não quer perder nenhum estudo que o Senhor preparar. Cada novo vídeo é um novo encontro com a palavra de Deus. Cada nova narração é uma oportunidade de Ele falar especificamente ao seu coração. E para isso acontecer, você precisa estar inscrito, com o sininho ativado, pronto para receber o que o Senhor tem guardado para você nas próximas narrações. Se você já é inscrito, parabéns. Você tomou uma decisão que está colhendo frutos. Continue assistindo, continue sendo fiel ao alimento espiritual que você encontrou aqui. A chama que foi acesa nesse estudo precisa ser mantida. Ela precisa de lenha. E os estudos desse canal são essa lenha que alimenta o fogo da sua fé dia após dia. Quero também falar com aqueles que têm condição de se tornar membros do canal. Ser membro é muito mais do que um benefício extra. É um investimento no reino. Cada membro ajuda a manter esse canal funcionando, produzindo, alcançando pessoas que estão em regiões onde não há uma igreja próxima. Pessoas que encontram aqui o único alimento espiritual que recebem na semana. Pessoas que estão à beira do abismo e que foram alcançadas por uma narração como essa no momento exato em que precisavam. Você pode fazer parte disso. Por um pequeno investimento mensal, você se torna parte da estrutura que sustenta esse mover. Você não está apenas ajudando um canal. Você está plantando em terreno fértil para a eternidade. E se você já é membro, meu coração transborda de gratidão por você. Você não sabe quantas vidas foram tocadas por causa da sua generosidade. O Senhor sabe. E Ele é fiel para recompensar. Continue vendo os vídeos, continue comentando, continue partilhando com quem precisa. Continue sendo luz onde há trevas, sal onde há insipidez e voz onde há silêncio. O mundo ao seu redor precisa de pessoas que exercem autoridade espiritual com humildade e compaixão. Sua família precisa disso, sua vizinhança precisa disso, e o reino de Deus conta com você para isso. Você tem autoridade, o Senhor a depositou em você. Agora é hora de usá-la. E antes de finalizar, quero te pedir uma última coisa. Levante as suas mãos agora, onde quer que você esteja. No carro, na cozinha, no quarto, no ônibus, onde for. Levante as mãos e ore comigo em voz alta ou no silêncio do seu coração, mas de verdade. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pela sua palavra que alcança onde nenhum homem consegue chegar. Obrigado por me lembrar que eu fui escolhido, que eu fui equipado, que eu tenho autoridade pelo seu nome. Aviva o dom que depositaste em mim. Que eu não tenha medo de usá-lo. Que eu não desperdice o que o Senhor pagou tão alto para me dar. Em nome de Jesus. Amém. Louva ao Senhor hoje. Agradeça pelo dia que começou ou que está terminando. Agradeça pela mensagem que Deus acaba de falar ao nosso coração. Agradeça pelos sinais que Ele revelou. Agradeça por cada momento de trevas que formou em você a autoridade que você carrega hoje. Porque Ele não é um Deus que fica em silêncio quando o seu povo busca. Ele fala. E hoje Ele falou. Até o próximo estudo.
e que o Senhor te guarde, te cubra e te fortifique em seu amor.